Boa noite, meus irmãozinhos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre conosco, abrando nossos corações e que nos faça seguir pelo caminho correto da paz, da caridade, do amor entre as pessoas. Dando continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, onde já estamos no segundo livro, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1, e hoje, mais especificamente, iremos falar sobre mundo normal primitivo. Da pergunta 84 à pergunta 87. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências corpóreas. Qual dos dois, mundo espírita ou mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Há aqueles que estão continuamente a vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza, e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso há regiões interditadas aos menos adiantados. Obviamente que por falta de conhecimento e de condições, alguns espíritos não conseguem chegar a certas regiões. Kardec foi muito, embora sucinto, foi muito perspicaz nas perguntas que faz, porque ele abrange toda essa gama de possibilidades, onde ele trata do plano material e do plano espiritual. Sabendo-se que, quando ele se refere ao mundo e o plano material, ele se refere à nossa Terra, à orbe em que estamos aqui na Terra. O mundo a que ele se refere é a Terra. É as condições materiais da nossa orbe, da Terra. E as condições em que essas pessoas, esses espíritos, estão em contato conosco e como esse mundo espírita ele se processa. Na introdução do Livro dos Espíritos, a parte 6, ele dá um parecer já nesse preâmbulo da obra, ele dá um parecer muito interessante. Ele diz o seguinte: os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos ou gênios. Declaram alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra, esses espíritos. Eles compõem um mundo espiritual, como nós constituímos um mundo corporal durante a vida terrena. Mais uma vez, ele se refere à nossa ordem. Deixa claro que essa é a nossa ordem. E quando ele diz que pelo menos alguns dizem que pertenceram, espíritos que pertenceram a corpos que viveram aqui na Terra, ele abre um leque de outras possibilidades. Que tem espíritos que sequer estagiaram aqui na Terra. Estariais em outras orbes. Abre um leque de exploração para que existem outras orbes materiais onde esses ensaios são feitos, essas evoluções, esses intercâmbios físicos e essa evolução é feita. E por serem espíritos que têm mais conhecimento do que nós, por serem espíritos que são mais evoluídos, com certeza viveram em mundos mais evoluídos do que o nosso. Então ele diz assim, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, e esses espíritos nos transmitiram, a fim de facilitar e facilmente respondermos certas objeções. Essa junção filosófica do pensamento que facilita o entendimento de muitas outras coisas, inclusive dessas questões desses dois mundos. Né? E pela força da justiça e da bondade de Deus, ele coloca o seguinte, que Deus é eterno
é imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, dando os atributos da divindade. Então, pela força da justiça e da bondade do Criador, todos foram criados puros e ignorantes, abrindo a possibilidade inequívoca de que tem mundo pré-existente, materiais pré-existentes à nossa órbita da Terra, e que são muito mais evoluídos, mais antigos inclusive. Deus então criou um universo que abrange todos os seres animados e os inanimados, que são materiais, e também os imateriais. A necessidade da criação para a interação dos espíritos com o plano material, imprescindível para que a sua evolução, tanto das habilidades intelectuais como as habilidades morais, que envolve toda a evolução dos seres humanos. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo. Os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia existir ou deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos se revestem temporariamente de um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Livre da matéria, o espírito tem o universo, digamos assim, para ser explorado. Agora, meus irmãozinhos, não podemos esquecer que o corpo físico, todavia, se torna necessário para a evolução dos espíritos, nos seus exercícios do seu processo evolutivo. Já na Gênese, o quinto livro da codificação espírita, lá no capítulo 11, que ele trata da gênese espiritual, mais propriamente na união do princípio espiritual à matéria, ele faz a seguinte conotação: tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela. Por isso que existe a encarnação e as várias reencarnações. Pelo que veio a habitá-la, como um lenhador que habita a floresta, tendo a matéria que ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, ao invés de unir o espírito à pedra rígida, a matéria rígida, certo? Criou para o seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prepararem a todos os seus movimentos, o movimento necessário. O corpo é, pois, simultaneamente, um envoltório e o instrumento do espírito. E, à medida que esse adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual faz com um operário, que em dado instrumento menos grosseiro que é lhe dado, à proporção que ele vai mostrando apto a executar obras mais cuidadosas, né? Mais rebuscadas. Foi isso que, já em outras horas da prece, nós demonstramos com a evolução da vida inteligente na órbita da Terra. O homem passou por vários processos, apesar da Terra ter apenas 4,5 bilhões de anos. O homem aqui na Terra, que veio povoar os primatas mais antigos, cerca de 2 milhões de anos, ele sofreu um processo não só intelectual, mas ele sofreu um processo físico. À medida que ele ia aprimorando os seus movimentos, aprimorando a sua maneira, exercitando essa aprimoração, ele também veio biologicamente evoluindo, até chegar na condição que nós temos hoje, que é mais apropriada para a evolução em que nos encontramos. Perceba como foram perspicaz o Kardec no tratamento do assunto, abrangendo todas as possibilidades, né? Natural de Kardec, que era considerado a coerência em pessoa. É claro que ao longo da leitura do livro dos Espíritos, na nossa hora da prece, nós vamos entrar em pormenores
da leitura do livro, que explicam mais como tudo isso se processa. Todavia, percebemos que o universo, até por estudo do homem, onde ele conseguiu enxergar, tem cerca de 13,8, quase 14 bilhões de anos, e a Terra só tem 4 bilhões e meio de anos. E o ser mais inteligente, o ser humano na Terra, ele começou só a se desenvolver praticamente 2 milhões de anos atrás. Então, isso é um processo muito grande. E seres mais inteligentes, com certeza, habitam outras ordens muito mais avançadas, porque seria até incoerente pensar que Deus, a inteligência suprema, criador, né, de tudo, o princípio de tudo, iria criar um universo tão grande para que apenas tivesse vida e inteligência na nossa ordem. Que levasse então praticamente 9 bilhões de anos para que surgisse o planeta Terra e que se desenvolvesse inteligência nela. Seria até uma coisa absurda pensar assim. Meus irmãozinhos, que a paz do Mestre esteja sempre convosco e que a saudade é grande da nossa terra, da nossa casa, dos nossos amigos, mas ela não será eterna. Logo, logo nós voltaremos ao nosso convívio. Enquanto isso, vocês entrem nas páginas da casa, prestigiem o youtuber do grupo musical e todos os trabalhos que a casa oferece online para diminuir essa nossa distância. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar passarão. As saudades do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da manhã amorosa nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante à enorme embarcação. Às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a porto seguro porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.